Fala pessoal, tudo bem? Voltei, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Rodrigo Sevilla e esse é o Livro das Alegações. Vou gravar, acho que o último vídeo hoje nesse formato aqui, ao céu aberto. Graças a Deus deu um tempo bom. Eu achei que ia chover e ia atrapalhar bastante a gente, mas só tem um vento aí que treme um pouco a câmera, desculpa por isso, tá? Vamos em frente com mais um tema no nosso Livro das Alegações. Esse aqui acho que vai ser um pouco mais curto. Vou tentar resolver o problema aqui em meia hora, tá? O nosso tema é diferenças entre o Demiurgo e o Ouroboros. Antes de ler o texto, vamos explicar brevemente do que eu estou falando. Tá? Demiurgo é um personagem, uma entidade da crença gnóstica. Tá? Então os gnósticos eles acreditam que este mundo aqui, esse aqui que vocês estão vendo, né? Que aqui não é CGI não, tá? Isso aqui tudo que vocês estão vendo é real time, real world, tá? O mundo que Deus fez. Pois bem, os gnósticos acham que esse mundo aqui, que está aparecendo aqui atrás de mim, não foi Deus que fez, não. O Deus verdadeiro não fez este mundo. Este mundo aqui foi feito por uma outra entidade, que eles chamam de Demiurgo, que é uma espécie de deusinho inferior, menor, que criou um mundo material, corporal, para aprisionar as almas, nós, por exemplo, dentro deste mundo. Tá? Aí tem variações, por exemplo. Alguns vão achar que nós éramos anjos e nós encarnamos aqui pela tentação da carne, né? Então, eu quero fazer sexo. Então, como anjo, você não consegue fazer sexo, então você fica com aquela vontade de participar da putaria, e daí você fala, então eu vou encarnar num corpo. Aí você cai aqui e vira um de nós, e esse vai estar longe de Deus, vai estar preso na matéria, é uma prisão, né? O mundo material, este mundo aqui, não teria sido criado pelo Deus verdadeiro, teria sido criado pelo Demiurgo para nos aprisionar as almas que seriam anjos ou seriam, seja lá o que for, seres espirituais que não teria nada a ver com a vida material corporal. Essa é a crença dos gnósticos. Tá? E aí, por que é a gnose, né? O gnosticismo é porque a salvação é pela gnose. Você tem que descobrir o segredo, e o segredo é que vai te permitir a salvação. Ou seja, você vai se salvar pelo seu conhecimento da verdade. Tem pessoas que falam que João capítulo 8, né, quando Jesus fala conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz que é uma passagem gnóstica, né? Porque significa que a salvação vem por um conhecimento. E não é bem assim, tá? Aliás, não é assim, porque Jesus fala o seguinte, né? Tem uma frase antes que vem assim. Jesus fala, se vocês me seguirem, forem fiéis a mim, daí vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Então, o princípio do negócio é um relacionamento com Ele. Tá? É uma opção moral, espiritual, de acreditar em Jesus, acreditar na pessoa de Jesus. E aí ele vai te revelar coisas. Isso ele falou mesmo. Tem várias passagens na Bíblia que ele fala. Agora vocês não vão aguentar a verdade. Tem muita coisa para eu revelar para vocês que vocês só vão poder saber depois, porque eu vou te contar, porque o Espírito Santo, o meu Espírito, né, vai informar vocês. Então, a questão do conhecimento, de que é bom ter o conhecimento, crescer no conhecimento, isso aí não é gnosticismo. Tá? O conhecimento é bom ter o conhecimento, só que ele não salva. A questão do gnosticismo é essa. Tá? Basicamente essas duas coisas. Existe um demiurgo, que não é o Deus verdadeiro, é um Deus falso ou um Deus menor, que criou este mundo físico, nos aprisionou aqui dentro, e para nós nos salvarmos, nós temos que adquirir a gnose, que é o conhecimento de como nos libertar do demiurgo. Tá? Isso é o gnosticismo. O Ouroboros é uma outra entidade, que eu uso bastante no meu livro, essa definição dessa entidade, para dizer contra quem que nós estamos agindo nesse mundo espiritualmente, né? Ou seja, qual é o nosso adversário espiritual. E o Ouroboros é a mesma coisa que Lúcifer, Satanás, a serpente do mundo, adversário, tudo a mesma coisa. Tá? O Ouroboros não é uma outra coisa, é a mesma entidade ruim, o chefe do inferno. Tá? Por que eu não chamo especificamente de Lúcifer ou Satanás? Aliás, eu chamo, muitas vezes eu chamo sim. Mas por que eu falo muito Ouroboros? Para lembrar as pessoas desse simbolismo da serpente que devora o próprio rabo como símbolo da escravidão do ser humano neste mundo. Aliás, o próximo vídeo que eu vou gravar, que eu acho que não vai ser hoje, deve ser amanhã, apesar que eu não sei, talvez eu grave hoje, não sei, vai ser sobre o Ouroboros. Vou falar sobre o Ouroboros. Mas, aqui agora, não vou entrar muito em detalhes, mas só para vocês entenderem, tá? O Ouroboros não é o Demiurgo. E esse vídeo aqui
serve para isso, para eu explicar para vocês por que o Ouroboros não é o Demiurgo, quais são as diferenças entre eles. Tá? Há um engano comum no entendimento do sentido do que expliquei a respeito da vida espiritual, tanto com a monadofilia quanto com a coruscância, que é de que minhas ideias são fundamentalmente gnósticas. Eu sei que tem muita coisa que eu falo que lembra o que os gnósticos falam. Principalmente a questão de que a procriação humana é um pecado original. Né? Isso aí muita gente vai falar, isso é gnosticismo, isso é um gnóstico. Vamos ser honestos. Tá? Se eu falo que a procriação humana é o pecado original, e os gnósticos também falam, isso quer dizer que um ponto de acordo entre o que eu falo e o que os gnósticos falam. É um ponto em comum. Pode ter outros? Pode ter um ou outro. Mas, na maior parte dos casos, existe discordância. Até pelo que eu acabei de falar aqui. Discordância no sentido da criação deste mundo, que eu não acredito que este mundo aqui que vocês estão vendo foi criado pelo diabo, acho que foi criado por Deus. Tá? Então o diabo não cria porra nenhuma, ele só perverte. Né? E a outra questão é que o cara tá passando por um carro aqui, me distraiu. E a outra questão é que a salvação não é pelo conhecimento, a salvação é pelo amor. Deus que nos ama e o que Jesus Cristo veio trazer, que basta nós crermos na graça, na salvação, que isso é realizado porque Deus é infalível. Então, não tem nada a ver com o gnosticismo que eu falo. Tá? No que interessa não tem nada a ver. Mas alguns pontos podem concordar, como por exemplo esse ponto de que eu expliquei, né? De que a procriação humana é o pecado original. Ou seja, o ser humano não deveria estar fazendo isso. É fácil refutar isso, ou seja, essa confusão, desde que se reconheça que o gnosticismo como culto requer a presença de dois elementos fundamentais na sua doutrina que são totalmente refutados na minha visão espiritual. Estou repetindo aqui. Tá? A identificação da manifestação material corporal como um decaimento da substância espiritual. 2. Que o mundo material foi gerado por uma entidade com poderes criativos chamada Demiurgo. Tá? Então já falei sobre isso. Eu vou meio que dar uma corrida nesse vídeo, porque acho que vai começar a chover. Já está dando um frio aí, mas acho que a gente consegue matar esse assunto em 15 minutos no máximo, para encerrar esse vídeo. É possível forçar uma comparação entre as figuras do Demiurgo gnóstico e do Ouroboros na minha exposição, de modo que nos convém agora fazer uma avaliação das diferenças entre essas duas figuras. Então eu já estou criando isso aqui para quaisquer pessoas que vinham dizer no futuro, como prova, inclusive, de que eu sou gnóstico, vinham dizer assim, ele fala toda hora do Ouroboros, esse Ouroboros aí é o Demiurgo. Não é. Eu vou falar de diferenças entre os dois para você entender por que não é. Então eu criei uma coluninha, tá lá, o meu texto está no meu site lá explicando, tá? Mas basicamente tem uma coluninha aqui, Demiurgo e Ouroboros, uma lista. E eu vou ler para vocês aqui. Demiurgo foi criado através de um erro espiritual. Ouroboros, criado impecavelmente, erra por iniciativa própria. Então o Demiurgo não foi um erro de Deus, que Deus perdeu a mão ali, errou e saiu alguma coisa errada. Esse seria o Demiurgo. O Ouroboros é Lúcifer, foi criado como um anjo para ser fiel a Deus como todos os outros. E ele podia fazer isso. Ele não quis. Com a sua liberdade, ele se afastou de Deus. Então foi uma escolha o rompimento com Deus. Não foi uma fatalidade da natureza porque Deus criou alguma coisa errada. O Demiurgo seria isso. Tá? E o problema do gnosticismo é esse, né? É sempre o mito originário do gnosticismo é falho. Porque ele não traz a liberdade como um fator que importa. Por quê? Porque a salvação não pode vir pela liberdade, né? A salvação não vem pelo conhecimento. Então, não pode funcionar, né? Agora tá chovendo mesmo, hein, gente? Será que vai dar problema no meu vídeo? Deixa eu dar uma corrida aqui. Demiurgo tem poderes criativos. Eu vou ter que entrar aqui, não vai dar certo. Porque isso aqui vai estragar o computador. Eu vou continuar daqui a pouquinho. Eu vou gravar uma continuação.